Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a doutora Cláudia Cardoso, psicóloga da Associação Casa Mãe, que vai tratar do tema Dia Nacional do Nascituro, 8 de outubro. A senhora tem o tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o vereador Jean por ter nos convidado para estar aqui, para refletir alguns pontos importantes que esse projeto de lei vem provocar, no sentido de agregar e nos fazer pensar enquanto sociedade. O projeto que vem falar, então, sobre o sepultamento de natimortos, ele traz, primeiramente, a nossa reflexão em cima da questão da pessoa, da vida humana. Lembrando que a vida tem várias fases, né? E nós já passamos por várias delas, desde a vida intrauterina, o recém-nascido, criança, adolescente, enfim. E que esses períodos todos são só fases, mas de uma mesma pessoa, que nada muda a essência da pessoa. A pessoa é a mesma. Só que quando a gente fala que a vida é interrompida, que essa mulher, então, entra num processo de luto, nesse período da vida do filho, num período gestacional, ela lida com algumas questões diferentes de qualquer outro luto. Esse é um luto muito, muito específico, muito particular. Porque se a pessoa é a mesma em qualquer tempo, só muda a idade dela, algumas características dela. A mulher, quando engravida, ela vai nos contar sobre a gravidez e vai dizer, então, que existe uma pessoa entrando naquela família, né? Que mudando já, afetando a vida daqueles pais que recebem a notícia. Esses pais são convocados a responder sobre essa vida. Né? Se vão se aproximar, se vão se afastar, é a resposta deles, mas eles são afetados. E aí, quando a mulher nos conta sobre essa gravidez, ela não tem muito para contar sobre essa pessoa, né? Seu temperamento, suas características, inclusive o sexo do bebê, nada disso a gente sabe no começo. Mas a gente sabe que existe alguém lá e que a pessoa desde a concepção. Com o decorrer da gravidez, muitas coisas vão sendo reveladas e ao longo da vida também as potencialidades do ser humano, sem dúvida, né? Quando a gente fala da interrupção dessa vida, da morte, que pode acontecer em qualquer tempo, e cada um de nós tem um tempo, é muito diferente quando a gente vai falar da morte de uma criança, de um adolescente, de um jovem adulto, de um idoso. Essa pessoa que faleceu tem memórias, tem muitas pessoas em volta, tem coisas que a gente pode contar e compartilhar sobre ela. Muito diferente da morte intrauterina. Dentro da barriga da mãe, só a mãe e o pai que participou disso vai saber e vai poder nos contar alguma coisa, vai sentir essa dor. Mas se a pessoa é a mesma, e aí só morreu numa fase precoce da vida, nós estamos falando da morte de um filho. E é isso que as mulheres sentem, elas perderam um filho. Essa dor, esse luto, por ser tão diferente, tão no início da vida, de um jeito tão inesperado, né, geralmente, sem muito aviso mesmo, ele causa reações muito particulares, porque ela não vai ter muito com quem dividir isso, né? Ela não tem muito com quem contar muitas vezes. Às vezes a mulher nem contou que estava grávida. E aí quando perde, fica na dúvida se conta que estava e perdeu, ou já nem conta e tenta seguir em frente. Além disso, quando ela conta, ela costuma ouvir algumas coisas que não ajudam muito. E a gente fala com boa intenção, mas não ajuda muito nesse processo. Coisas do tipo, você é jovem ainda, daqui a pouco você tem outro. Ou foi melhor assim, e se essa criança tivesse um problema, ia atrapalhar toda a sua vida, ia dar muito trabalho, né? Algumas coisas que com toda boa intenção não ajudam. Porque se a pessoa tivesse perdido um filho com 1 ano de idade, 10 anos, 15, 20, a gente não falaria isso para ela, porque nada entra no lugar dessa criança. Justamente porque é uma pessoa única e irrepetível, e é a mesma pessoa desde sempre, só que nós não conhecemos aquela pessoa. Mas a mãe experimentou aquilo. E a fala da mulher é, eu sei que eu posso ter outro, mas vai ser o outro, não é aquele. Então eu estou sofrendo por aquele que eu perdi.
E isso é tão delicado da gente lidar com esse tema, que o projeto de lei, quando surge essa ideia, essa proposta de falar sobre isso, é tão rico assim, que começa a introduzir para nós e nos provocar a pensar mais sobre isso, a nos preparar enquanto sociedade para lidar com isso, que hoje é algo muito... a gente cala esses casais, né? E é uma situação muito comum. Na literatura, é falado que, constatado que a cada 10 gravidezes, 10 mulheres grávidas, uma delas vai perder o bebê, né? E, na verdade, é de 15%, então, entre 1 e 2 vai perder o bebê, por causas naturais, sem a gente ter problemas na saúde da mãe ou do bebê, por questões da natureza. Assim como uma plantinha que a gente, se plantar 10 mudinhas, uma não vai para frente, assim acontece com a vida humana também. A diferença é que a gente é mais complexo que uma plantinha, né? A gente quer entender o porquê e plantar fazer uma nova mudinha ali resolveria o problema. Na vida humana não é bem assim, né? Uma vez que uma pessoa adentra a nossa casa, a nossa família, não tem nada que substitua aquela situação, e por isso é muito mais complexo lidar com aquilo. E pensar nesse tema, nesse projeto, que vai tocar em vários pontos, desde o valor da vida humana, desde a dignidade, desde do luto gestacional, do reconhecimento dessa dor desses pais, que hoje não é muito falado, a gente fala de um luto invisível, eles têm que lidar com isso, e não se toca nesse assunto. Então, como ninguém conheceu esse bebê, não mudou a vida de ninguém, é como se daqui 1 mês, 2 semanas, por que ela está chorando ainda? Né? Já foi tão no comecinho, para que tudo isso? E a gente não faz isso com outros lutos. E a mãe, reconhecendo que aquela criança é única, aquela pessoa é única, falta para nós esse reconhecimento, de que não é só mais um e que outro vai entrar no lugar, né? E no processo de luto, então, além da gente reconhecer e esse casal entender que isso faz parte, é luto, eles perderam um filho e vamos, né, ajudar a lidar com isso, faz parte do processo todo das homenagens, da despedida, e por isso o projeto de lei é tão valioso assim quando fala do sepultamento, do direito ao sepultamento, porque não há obrigatoriedade. A gente não tem essa mentalidade ainda, que algumas pessoas vão se sentir até... vai ser uma coisa agressiva, porque é a opção, escolher fazer ou não, né? É uma mudança ainda que tem acontecido, que alguns pais já buscam isso, já procuram. Alguns estranham, porque nunca lidaram com isso, nunca nem pensaram nisso, não faz parte da nossa cultura, né? Pela legislação, por todas as questões. Mas dá essa possibilidade, já começa a fazer isso, fazer parte do nosso dia a dia, assim, da nossa realidade. Alguns municípios já aprovaram isso, inclusive, né? Um vizinho nosso, São José dos Campos, e então já começa a gente já se familiarizando com isso, né? Uma das questões do luto gestacional, o luto, na verdade, ele não é uma doença, não é um problema, ele é um processo. Todos nós vamos passar, já passamos e passaremos em várias situações. Mas, então, ele não é uma doença, mas ele precisa ser cuidado, e algumas pessoas adoecem. E nesse sentido que a gente, ampliando as conversas e reconhecendo que isso é algo que precisa de cuidados, de uma atenção, assim como todas as outros lutos e outras situações a gente dá atenção, a gente já começa a enxergar algumas coisas que podem acontecer, né? Depois de um luto desse, por exemplo, na gestação, que é muito mais solitário, porque muitas vezes a mulher não divide com ninguém, e se é tão comum acontecer, a gente vai ter isso nas nossas famílias, nas nossas casas aí, né? E se começar a investigar, vai descobrir que pessoas passaram por isso e nunca nos contaram. O fato de levar isso sozinho, de não reconhecer, de não assumir isso, não poder se abrir para isso, né? Não conseguir falar em voz alta que viveu isso, já começa a deixar essa mulher mais vulnerável, mais sensível. E é comum, depois de, às vezes, muito tempo, ela trazer esse tema e não perceber que era aquela situação que afetou. Os estudos mostram, inclusive, não conseguem diferenciar que uma mulher, no começo da gravidez, vai sofrer menos do que uma mulher que perdeu no fim de uma gravidez, um bebê de 9 meses. E, socialmente, a gente entende que é diferente. Então, até na hora de medir isso, né, de medir estresse, ansiedade, depressão, não tem essa diferença.
Porque o luto é pessoal. Como eu vou viver, como é que eu vou lidar, o tempo que eu vou precisar para superar, é completamente pessoal. Não está ligado ao tempo de vida da pessoa. E eu tive a experiência, a possibilidade de ver isso acontecer na minha frente quando eu, no mestrado em 2019, eu entrevistei 150 mulheres. E dessas mulheres que tinham sofrido perda gestacional em qualquer tempo da gravidez. E é fato que você não consegue enxergar maiores índices de estresse, ansiedade ou depressão em mulheres que perderam, por exemplo, com 9 meses. Numa consulta de pré-natal comum, que ela chega no médico num dia normal e o coraçãozinho do bebê parou de bater, ele já está morto e ela nem sabia. Essa mulher, eu não consigo julgar que ela vai sofrer mais do que aquela que perdeu a hora que descobriu que estava grávida com 1 mês só. Porque tem a ver com aquela experiência que é única dela, né? Com aquela criança, com aquela gravidez, com aquele filho. E outras experiências do tipo, a mulher veio nessas entrevistadas por mim lá em 2019, ela já tinha perdido há 5 anos e tinha um filho de 3. Então aquela fala que quando você tiver outro, você vai descobrir alegria de novo. Não é tão real assim, não é tão verdadeiro. Ela sofria por aquele há 5 anos, e ela falou, nem esse me tira alegria, eu estou feliz com ele, mas aquela experiência de 5 anos não sai da minha cabeça. O que não é esperado também, porque 5 anos é um tempo bom, era para seguir em frente, então ela precisava de ajuda psicológica, talvez até psiquiátrica, mas porque ela não conseguiu seguir mais, né? Então, essa porcentagem de quem precisa de ajuda técnica é menor, graças a Deus é menor, porque o luto é esse processo natural. Mas que a gente sabe que o que ajuda muito no processo do luto é esse envolvimento nosso na hora com a família enlutada. Nossa, esse acolhimento, esse consolo, esse apoio, esse suporte que a gente pode dar é o que pode favorecer e muito que esse processo seja muito natural, como todos os outros lutos, né? E por isso, de novo, ressaltando esse projeto de lei que é tão simples, tão sucinto, tão objetivo, mas que mexe em muitas questões, né? Vem nos trazer assim uma série de reflexões e que são possibilidades da gente incluir essa realidade, esses temas, essas pessoas, essas famílias que são em grande número na sociedade e de uma realidade que eles passam e que a gente pode contribuir enquanto família, enquanto sociedade, enquanto legislação, enquanto possibilidades, favorecendo aí de uma série de maneiras, né, para ajudar esses casais. Eu venho aqui representar a Casa Mãe, que é uma associação que acolhe, atende mulheres que perderam seus filhos, seja por causas naturais ou provocadas. E é diferente, claro, o luto daquela situação que foi natural, daquela que foi provocada, mas não deixa de ser luto por um filho, né? E aí, como em qualquer outra fase da vida, esse luto precisa ser reconhecido, validado, acolhido, e essa mulher orientada, muitas vezes ela precisa além da escuta, ela precisa de uma orientação, ela precisa saber que aquilo tem valor, que aquele sofrimento não é do nada. E o fato dela poder sepultar o filho, dela poder fazer suas homenagens, dela poder fazer suas orações, dela ter um local para isso, se aquilo for tradição da família, se tiver os rituais da religião, da família, enfim, tudo isso vai ajudando nesse processo de luto, né? E aí a Casa Mãe a gente busca fazer esse acompanhamento, e se precisar o psicológico, não é obrigatoriamente necessário, mas enquanto apoio sempre. O psicológico vai entrar quando tem alguma coisa já, algum anúncio de algum transtorno, alguma outra dificuldade maior. Porque a realidade da mulher que perde é muito diversa. Tem mulheres que não conseguem, por exemplo, mais seguir com seus casamentos, nos seus relacionamentos, não se sentem mais merecedoras ou capazes de ser mãe, e aí começam a mudar o jeito de ser com os outros filhos, não se sentem amadas não se sentem mais adequadas e no trabalho já se percebem assim meio um peixe fora d'água em várias questões, assim, porque o luto é essa desordem, faz uma bagunça e precisa de tempo para se organizar de volta, né? Então é um período que não é de doença, mas é de muita sensibilidade, né? De muita instabilidade até. E que se a gente só começar a perceber e validar, reconhecer e ajudar,
a mulher nesse processo, nesse período, já vai ser de grande valia. E, na sequência, se ela puder escolher, refletir sobre isso, no sentido de quero sepultar meu filho, porque independente se ele estava... Hoje a lei fala de 20 semanas, né? Que você pode fazer todo esse processo de registrar no nome do bebê e sepultamento. Mas o que muda de um de 20 semanas para um de 19, por exemplo, né? E o que muda se é a mesma pessoa lá para aquele bebê que estava com 12 semanas, com 10? É a mesma pessoa, só mudou a idade, só mudou o tamanho, nada mais muda. E para a mãe, nada mais muda mesmo. Só agradecer, então, a oportunidade, o convite e a paciência, mas também convidar todos que querem dialogar pela vida, né, pela dignidade da pessoa humana. A Casa Mãe está de portas abertas, pronta para conversar e atender a quem precisar. Obrigada. Agradeço a exposição feita pela doutora Cláudia Cardoso.